Uma verdadeira vergonha o que aconteceu no Brasil ontem. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia, se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo e bora falar sobre o incêndio do Ninho do Urubu. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Assim, a cada dia que passa, a gente vai ficando mais velho e a gente cria um senso de justiça nas coisas e ao mesmo tempo de descrença. Porque quando você tem um incêndio onde mata 10 crianças que simplesmente tinham um sonho de virarem jogadores de futebol e todas as pessoas envolvidas são absolvidas disso, é porque eu acho que a gente falhou como sociedade. A minha filha mais velha, ela tem a idade dos meninos do Ninho. Assim, cara, eu não sei o que eu faria se eu passasse porque pelo que esses pais passaram, e mais do que passar pelo que esses pais passaram, ver que depois de tudo isso, do que aconteceu com meu filho, com a minha filha, ver que ninguém foi preso. Assim, sabe? A impunidade, de novo no Brasil, aconteceu, sabe? E, cara, é revoltante. E aqui, quero deixar uma coisa muito clara, tá? Aqui, eu tô falando das pessoas, tá? Aqui hoje não é nada sobre o Flamengo. Hoje não é nada sobre o Flamengo. Hoje é sobre as pessoas que não foram indiciadas, com as pessoas que foram absolvidas. É sobre isso. Aqui eu não vou falar sobre clube, porque eu já vi muita gente nas redes sociais misturar, porque o Bruno Henrique, agora o Ninho. Cara, são coisas completamente diferentes, pessoal. A gente tem impunidade no Brasil em todos os âmbitos. Todos os âmbitos. Isso nada tem a ver com porque era o Flamengo. Não. Tem a ver com uma justiça nojenta que nós temos no Brasil. Porque não é possível que, num acidente, num incêndio que vitimou 10 adolescentes de 13 a 15 anos, você chega a uma conclusão que ninguém foi culpado, e não foi um acidente. Não foi um avião que caiu em cima deles. Não foi isso. Então não é possível que a gente, como sociedade, olha e acha tudo isso normal. Porque não pode ser normal. A gente tem que se indignar. A gente tem que se indignar. E eu faço aqui vídeo só sobre futebol. Só sobre futebol é o que eu faço. Mas assim, como aconteceu no ambiente de futebol, eu acho que eu deveria dar minha opinião. E assim, eu tô simplesmente horrorizado com o que aconteceu. Horrorizado. Eu vou até ler aqui pra vocês a matéria, o que aconteceu, para vocês saberem exatamente qual foi o motivo que fez com que eles fossem inocentados, tá? Então aqui, ó, deixa eu pegar aqui a matéria, deixa eu abrir aqui para vocês a matéria. Tá aqui, ó, justiça absolve réus, tal. Aqui, ó, incêndio no Ninho do Urubu. Então, essa decisão, desculpa, ó, eu falei errado, eram adolescentes de entre 14 e 16 anos, eu falei 13 a 15, era de 14 a 16 anos. Então, numa terça-feira, eles foram inocentados, né, não foram considerados culpados. E aí a gente tem aqui a decisão, né? A decisão foi na 36ª Vara Criminal da comarca da capital, né, lá no Rio de Janeiro, acredito. Foi a Justiça do Rio. E os jovens que dormiam dentro de um container, numa instalação provisória, ok? Quando o fogo começou. A suspeita é que o incêndio tenha começado com um problema com curto-circuito no ar-condicionado. Porque parece que ele ficava ligado 24 horas. E aí o fogo se alastrou, e aí a gente teve essas 10 mortes. E qual que é o detalhe aqui? Na época do incêndio, o Ninho do Urubu não tinha alvará de funcionamento, segundo a Prefeitura do Rio. Se ele não tinha alvará de funcionamento, por que aquelas crianças estavam dormindo lá? E aí, ninguém se responsabiliza por isso? Ninguém se responsabiliza por isso. E aí eu vou falar o porquê que os motivos que levaram à absolvição, tá? Então, assim, com a decisão do juiz de absolvição do réu foi fundamentada na ausência de demonstração de culpa penalmente relevante e na impossibilidade de estabelecer um nexo casual seguro entre as condutas individuais e a ignição. Os principais motivos são: o juiz alega que a investigação não comprova o relatório apresentado pela Polícia Civil. Para o magistrado, a perícia foi inconclusiva. Segundo ele, não tem provas que fundamentem a condenação. Terceiro, o juiz afirma que nenhum dos acusados tinha atribuições diretas sobre a manutenção ou segurança elétrica dos módulos. Quarto, o magistrado destacou que o Ministério Público formulou a denúncia de forma abrangente e genérica, sem individualizar condutas e sem comprovar violação concreta de dever objetivo de cuidado. Por fim, o juiz afirmou que a constatação não elimina a tragédia dos fatos, mas se afirma que o direito penal não pode converter complexidade sistêmica em culpa individual. Então, assim, teve um curto-circuito no container, causado por um ar-condicionado. A gente não sabe se tinha manutenção ou não tinha.
O ninho do urubu, na época do incêndio, não tinha alvará de funcionamento, tá aqui. Isso aqui é matéria do G1, tá? Então tá aqui, ó. O do urubu não tinha alvará de funcionamento, ó. Isso foi do dia 8/2/2019, tá? Essa matéria saiu, uma matéria aqui no Jornal Nacional dentro do G1, tá? Então, assim, pessoal, quando eu vejo essas coisas acontecerem no Brasil, eu olho e falo, cara, que a gente é um país que não deu certo. A gente, assim, a vida inteira a gente escutou, né? Pô, o Brasil tem tudo pra dar certo, tem os recursos naturais, tem assim, a gente não tem furacão, a gente não tem terremoto, a gente tem um clima legal, tem tudo pra dar certo. E quando a gente olha essas coisas, a gente percebe o porquê que não dá certo. Porque quando você tem a morte de 10 adolescentes entre 14 e 16 anos, e ninguém vai preso por isso, ninguém é condenado por isso, num lugar que, segundo a matéria aqui que eu tava lendo, não tinha alvará de funcionamento, cara, a gente não consegue ver, a gente não consegue investigar quem foi o verdadeiro culpado, quem permitiu que os meninos dormissem lá, quem não fez a manutenção do local, quem colocou meninos para dormir num lugar que não tinha alvará de funcionamento. Então, assim, eu vou falar um negócio pra vocês, é simplesmente algo lamentável, nojento, triste e revoltante. E assim, eu volto a repetir, pra mim isso aconteceria em qualquer clube, porque o problema não é o Flamengo, não, o problema é a justiça brasileira. Neste caso, o problema é a justiça brasileira. E a justiça brasileira novamente falhou, como ela já falha em muitas coisas. A justiça brasileira novamente não foi legal. A justiça brasileira novamente faz com que a gente perca a crença nela, faça com que a gente não acredite nela. A justiça brasileira, ela é cega, mas não de ser imparcial. Ela é cega por não fazer o correto. E isso é o que mais me desanima. Eu tenho 44 anos, tenho 3 filhos. E quando eu vejo algo desse tipo, me dá um desânimo, me dá uma tristeza. Porque poderia ser um filho meu, poderia ser um filho seu. E aí? A gente só fica revoltado quando é com a gente? Então, assim, faz a gente perder a crença no país, na justiça, tudo. Tudo quando a gente vê que 7 pessoas que estavam sendo acusadas, fora alguns que já tinham sido absolvidos antes, no caso, inclusive, o Bandeira de Mello, já tinha sido absolvido antes, ele não participou dessa última absolvição. Ninguém ser considerado culpado cara, é lamentável. É simplesmente lamentável. É lamentável.